Saiu a primeira pesquisa eleitoral depois da tentativa de assassinato contra Donald Trump. Direto de Washington, correspondente Eliseu Caetano traz os detalhes. Eliseu, o que os números mostram, hein? Bom dia para você. Oi, Jonathan. Muito bom dia para você e para todo mundo que acompanha o Alerta Brasil. Finalmente saiu a tão esperada pesquisa que foi realizada depois do atentado contra a vida do ex-presidente e atual candidato à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump. A pesquisa Ipsos Reuters mostra Trump levemente à frente de Joe Biden, viu? Nessa primeira pesquisa, Trump tem 43% das intenções de voto, enquanto o Biden aparece com 41%. Esse levantamento foi feito entre os dias 14 e 16 de julho e a margem de erro é de 3 pontos percentuais, para cima ou para baixo, o que faz com que ambos apareçam levemente ou tecnicamente, como alguns diriam, empatados, viu? O ex-presidente, obviamente, deu uma pequena acelerada nessa questão das pesquisas, porque em todas as últimas ele também aparece liderando. Geralmente, nas anteriores, a margem foi de 6 até 10 pontos percentuais de diferença, Jonathan. Nessa, foi a menor diferença entre Joe Biden e Donald Trump. Esse foi o primeiro levantamento, como a gente disse, do Instituto feito após o atentado contra Trump. A pesquisa anterior do Instituto tinha sido realizada lá no início de julho e havia apontado ambos os candidatos com apenas 40% da intenção de voto. A gente trouxe na época essa informação aqui porque essa Ipsos Reuters de julho, do início do mês, tinha sido a primeira pesquisa desde então que colocavam os dois tecnicamente empatados. Agora, nessa, existe uma leve vantagem de Donald Trump. Obviamente, se a gente não levar em consideração a questão da margem de erro. Segundo a agência Reuters, esses números sugerem que a tentativa de assassinato contra o ex-presidente não causaram uma grande mudança no sentimento do eleitor. O sistema eleitoral aqui dos Estados Unidos é indireto, ele é diferente do sistema aí do Brasil. Aqui, os votos são apurados por estado e o vencedor de cada unidade da federação leva todos os delegados desta para um colégio eleitoral. Essa pesquisa divulgada na manhã de hoje aponta ainda que 4 em cada 5 norte-americanos temem que os Estados Unidos estejam saindo do controle após o atentado contra Donald Trump. Segundo o levantamento, e aí a gente tem uma espécie de resumo daquilo que foi divulgado de mais importante nesse levantamento, e a gente separou aqui para a nossa audiência. 84% dos eleitores disseram que estão preocupados, sim, com os atos de violência após a eleição, ou seja, muito parecido com o que aconteceu lá atrás em 2020, com o ataque e invasão ao Capitólio, muito parecido também com o que aconteceu aí no Brasil. Os eleitores aqui temem uma espécie de manifestação em massa na nação. Já 5% disseram ser aceitável alguém cometer violência para conseguir um objetivo político. 65% dos republicanos registrados e que foram ouvidos nessa pesquisa disseram que Trump era favorecido pelo poder divino. Já o índice entre os democratas de poder divino é apenas 11%. Outros 2 levantamentos também foram feitos após o atentado e mostram uma pequena vantagem para Trump. Numa pesquisa da Morning Consult, o republicano tem 46% contra 45% de Biden. Já na 3W Insights, que foi até encomendada pelo Partido Democrata, Trump tem uma vantagem de 47% a 43%. Já uma outra média feita pelo jornal The New York Times, um dos mais importantes do país, aponta que Trump tem 47% contra 43% de Joe Biden. O levantamento da Ipsos, ele ouviu mais de 1.200 pessoas, incluindo aí 992 eleitores registrados. Como eu disse, foi feita entre os dias 14 e 16 de julho, portanto, depois do atentado contra a vida do ex-presidente, e a margem de erro é de 3 pontos para cima ou para baixo.
Enquanto isso, lá em Milwaukee, no estado de Wisconsin, começa daqui a pouquinho mais um dia da Convenção Nacional do Partido Republicano. Acredita-se que hoje o escolhido a vice-presidente do país, o J.D. Vance, que é senador por Ohio, escritor de sucesso e que agora foi nomeado para ser vice na chapa de Donald Trump, fale pela primeira vez como candidato a vice-presidente nas eleições deste ano. Já Donald Trump deve falar apenas amanhã, no encerramento desta cúpula, desta convenção nacional, e não hoje. Também há uma forte expectativa para que Donald Trump fale sobre esse atentado, uma vez que ele ainda não falou publicamente a uma rede de televisão, por exemplo. Ele deu 2 entrevistas a jornais aqui dos Estados Unidos no dia seguinte do atentado, mas a gente ainda não ouviu a voz dele, a gente não escutou Donald Trump, nem viu pessoalmente em vídeo ele falando sobre, então há uma expectativa de que ele fale sobre essa questão. Lá em Milwaukee, a segurança foi reforçada por motivos óbvios, por motivos lógicos, e aqui em Washington, D.C., a gente também já percebe uma movimentação nesse quesito da segurança por conta das eleições que acontecem só no dia 5 de novembro. Ou seja, a eleição já está aquecida aqui em todo o país. Em Washington, D.C., por exemplo, a Casa Branca está toda cercada durante a noite, eles só abrem ali o perímetro, que é praticamente uma quadra inteira, somente pela manhã, ou seja, à luz do dia, e mesmo assim com diversos agentes do serviço secreto pedalando e fazendo ali uma espécie de ronda para se certificarem de que está tudo bem. No país, então, a gente já começa a perceber essa movimentação, né? Falei daqui da segurança de Washington, da segurança de Milwaukee, mas também não posso esquecer da segurança lá em Nova York, onde Donald Trump tem a Trump Tower, um prédio que fica na Quinta Avenida, uma das avenidas mais caras do mundo. É um prédio misto de salas comerciais com apartamentos residenciais. Lá também a segurança foi reforçada no entorno da quadra, muitos agentes de polícia ali, até algumas barricadas foram colocadas desde o dia do atentado. Então a gente percebe que as eleições americanas deste ano, apesar de ainda estarem um pouquinho distante, já estão aquecidas. E claro, Jonathan, que aqui na tela da Record News a gente vai acompanhar tudo, todos os dias, sempre ao vivo, direto de Washington, D.C., trazendo todas as movimentações, os bastidores e, claro, as notícias checadas e apuradas para a nossa audiência. Assim que eu tiver novas informações sobre como essa pesquisa está repercutindo na manhã desta quarta-feira aqui nos Estados Unidos, ou até mesmo sobre a cúpula do Partido Republicano que acontece lá em Milwaukee, eu te chamo aí, combinado? Combinado, Eliseu. Muito obrigado pela sua participação, viu? Até a próxima.